Olá, Redê, irmãos, irmãs, graça e paz. O tema, título desta comunicação é A Luz da Esperança. Quero desenvolver a seguinte ideia. Quem tem o coração cheio de esperança irradia uma luz, uma beleza ímpar. Vamos considerar hoje as raízes dessa esperança. Inicialmente chamo a atenção para a orientação que Pedro dá. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Interessantíssimo. A esperança é eloquente, atrai o olhar, desperta o interesse, provoca perguntas, questionamentos sobre a filosofia de vida. Todos nós conhecemos pessoas ou já assistimos filmes que testemunham a postura e o comportamento diferenciado que algumas pessoas têm. Gente que vibra no outro diapasão. Posturas que são decorrentes e evidenciam uma mentalidade alternativa à mentalidade convencional. Ou seja, todos aqueles que se deixam habitar pela esperança cristã transpiram, transbordam uma alegria, uma atitude existencial diferente. Quais as raízes dessa esperança? Quais as razões da esperança viva? Como é possível ter esperança em meio ao caldo cultural da desesperança? Enquanto se passa por adversidades, até por dores e sofrimento, em função do que se acredita? Como cultivar a esperança diante da avalanche de informações ruins, más conversações, fluxo de notícias negativas que produzem frustração, instilam medo e até mesmo os temores da morte? Ao falar de razões da esperança, Pedro não trata de uma redução racionalista, de conceitos a raciocínios complexos, mas da mente, das ideias, dos sentimentos, do coração, da mentalidade que existe naquele que confia em Cristo. A esperança significa mais do que espera passiva, é uma expectativa ativa, pois tem como referência a ressurreição de Jesus. Por isso, uma esperança viva. Ou seja, se a esperança cristã, a esperança viva, não é apenas algo guardado nos porões da alma, ela afeta o rosto, afeta o comportamento, nos transformando positivamente. É como se fôssemos uma haste que carrega uma luz, uma tocha olímpica. Quem carrega a esperança cristã no coração é como essa tocha que irradia a luz de Cristo. Bem, a primeira raiz da esperança é a compreensão de que fomos chamados para receber bênçãos e abençoar. Pedro descreve o estilo de vida daqueles que têm como referência e inspiração a esperança cristã. Tenham o mesmo ânimo, sejam compassivos, amem uns aos outros como irmãos, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Antes bendigam ou abençoem, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. A ética social cristã, ela é comunitária, coletiva. Os ensinos e orientações aqui são para o discípulo em sociedade. Todas as virtudes, valores ou princípios mencionados são de natureza relacional, são para ser praticados na sociedade de maneira ampla, como vimos nos parágrafos anteriores. Não apenas no contexto da fé ou da igreja. Ou seja, o Evangelho, o Senhor Jesus, ensina, inspira um estilo de vida que é decisivamente marcado pelo amor, voltado para as pessoas do círculo social, para os próximos com quem temos contato na sociedade. A filosofia atual é predominantemente individualista e individualizante. Ensina a pensar e concebe a pessoa em si mesmo, para si mesmo, é autorreferente, é a lógica do cada um por si. O modelo de Jesus não é autocentrado, não é individualista. Pelo contrário, Jesus nos chama para servir e amar. É um estilo outrocentrado, é outrocêntrico. É assim que Jesus quer nos libertar do egoísmo,
do domínio do próprio ego. Como alguém já disse, o egoísta é aquele que está sempre grávido de si mesmo, só consegue parir a si próprio. Há pessoas que estão numa comunidade cristã, mas não seguem esse pensamento ou esse ensinamento de Jesus. Seguem as filosofias que exaltam ao ego, a satisfação própria. Ser pessoa humana, ser gente, é ser junto com os outros, é ser em comunidade. O que nos torna humanos é que cuidamos uns dos outros. O projeto é coletivo e conclama todos os seguidores e seguidoras a pensarem junto, com o mesmo ânimo, com a mesma disposição de servir e amar, de viver em prol do conjunto social, do bem comum. Este princípio se aplica tanto aos atos de cada discípulo em particular, mas serve para orientar as decisões coletivas. Serve também como critério para pensar e avaliar as escolhas econômicas, até da política econômica e da organização política também. Deus deseja uma sociedade marcada efetivamente por fraternidade, não por divisão e ruptura. Santificar a Cristo como Senhor, como veremos, significa colocar Jesus e os seus ensinos como princípios fundamentais, como critério decisivo para as nossas escolhas. O Salmo 34, por exemplo, esclarece a vontade de Deus, o que Deus deseja, como o Senhor quer que vivamos nos relacionamentos interpessoais. Para experimentar uma vida feliz, satisfatória, realizada, apesar das dificuldades, guarde a sua língua do mal e os lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Lembre-se que o Senhor olha para os justos e ouve as suas orações, mas volta-se contra os que praticam o mal. Em dias marcados por tantas falas e discursos violentos, de ódio e tantas mentiras, as chamadas fake news, somos chamados a não seguir essa onda maligna, a nos afastar, a nos guardar de falar, de escrever ou transmitir qualquer coisa falsa. Qualquer coisa que incita o mal, o ódio, a violência, inclusive nas redes sociais. Tem gente que se transfigura atrás da tela, mas os olhos do Senhor continuam atentos e os seus ouvidos também. Muito antes, pelo contrário, Pedro se refere aos discípulos como os que devem ser zelosos na prática do bem. E fala que devem ser os que praticam a justiça. Logo depois menciona o bom procedimento deles. E também diz algo sobre sofrer por fazer o bem. Só quem tem o coração cheio de esperança, de uma perspectiva que vai além das circunstâncias imediatas, consegue desenvolver um estilo de vida que irradia luz e beleza. Num contexto cercado por dificuldades, antagonismo, insultos e ofensas. A esperança no coração produz uma nova postura social, comunitária. Ou seja, somos chamados a ser uma espécie de anjos, de mensageiros da esperança. A fonte ou raiz dessa postura abençoadora é a compreensão e a experiência de haver sido abençoados com toda sorte de bênçãos. Para isso vocês foram chamados, para receber bênçãos por herança. Depois diz sobre como devemos comportar, quem quiser ver dias felizes. Pedro também afirma que, mesmo que sofram por praticar a justiça, vocês serão felizes. É óbvio que Pedro não se refere aqui apenas a bênçãos futuras, para um novo mundo. Pedro está se referindo para bênçãos históricas, para ser experimentadas no presente, agora. Realidades que podemos provar já nessa existência, apesar das circunstâncias difíceis, junto e em meio às lutas. Cito algumas bênçãos presentes mencionadas por Pedro ao longo de sua carta. Pedro fala de alegria indizível, fala dos benefícios da salvação, fala de crescimento espiritual, fala de orações ouvidas, fala da presença e da ação santificadora do Espírito,
fala do suprimento das necessidades, fala de ser firmado e fortalecido por Deus e muitas outras. A experiência dessas bênçãos enche a alma de alegria, dá um novo dinamismo, dá esperança. E quem se sabe chamado a experimentar essas bênçãos divinas, deve entender que é chamado para viver um estilo de vida diferenciado, abençoador, repartindo a graça que recebe da parte de Deus, ao invés de insultar, ofender, propagar o mal ou provocar rupturas. Podemos, apesar das lutas e dificuldades, degustar já no presente as bênçãos divinas, sabendo que são amostras e antecipações da grande herança eterna que vamos receber, quando Cristo voltar dos céus, trazendo o seu reino pleno. No fim, Deus liquidará a atual ordem injusta e violenta. A realidade será substituída por uma nova ordem transformada, plena de amor e justiça. Essa é a nossa esperança. Mas a esperança cristã, ou esperança viva, tem mais de uma raiz aqui nesse texto. A segunda raiz é a confiança ou fé no senhorio de Jesus. O ânimo de esperança no coração está diretamente relacionado à confiança que temos que Jesus Cristo ressuscitou e é o Senhor sobre todo o universo. Novamente, não como algo conceitual, teorético ou mera narrativa religiosa. Pedro fundamenta a esperança viva na ressurreição histórica de Jesus Cristo. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição histórica e fatual de Jesus não é apenas a base para recebermos uma nova vida, cheia de esperança e novas perspectivas existenciais, mas é também o fundamento para o senhorio de Cristo sobre todo o universo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus, está à destra de Deus, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Por isso somos chamados a santificar a Jesus como Senhor em nosso coração, que é a posição que ele deve ocupar na nossa mente, no nosso ser. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. Aqui é preciso muito cuidado e atenção. Pedro está escrevendo a cristãos que poderiam estar perdendo de perspectiva o senhorio de Jesus nas suas vidas, trocando por outra referência, por qualquer outro princípio ou ideia, devido às dificuldades do contexto. A manutenção da esperança existencial tem relação com santificar a Cristo como o nosso Senhor pessoal. Santificar significa separar, tratar como prioridade, concentrar toda a atenção em Jesus, reverenciá-lo como Senhor. Lembre-se que Jesus veio pregando o reino de Deus, ou seja, a presença de um novo governo, diferente dos governos do mundo. Um governo de outra natureza, um reino redentor, o governo de Deus. É de Deus, também não é o nosso governo. Jesus é o Rei, Ele é o Senhor, aquele que tem o domínio final, a quem tudo está sujeito, tudo está debaixo do seu controle, numa ordem amorosa, debaixo da justiça divina. Por isso devemos santificar a Cristo como Senhor, que de fato Ele é, pela sua ressurreição, ascensão, entronização. Jesus tem o domínio sobre toda a autoridade, todo o poder, incluindo todo o mundo espiritual, todos os governos humanos. Toda a autoridade no céu e na terra foram dados a Jesus. E nós devemos dar a Ele toda a autoridade no nosso coração, na nossa vida, na nossa existência. Conforme a autoridade universal que Jesus Cristo tem.
e podemos confiar que Ele está no controle, que governa com amor, visando o nosso bem. Deus cuida de todos nós, de cada um de nós. Quando Cristo é efetivamente Senhor, pensamos em ajustar a vida e viver conforme a vontade de Jesus, de acordo com o seu querer, com a sua agenda, os seus valores. Ele que é o nosso Senhor, de fato. Os nossos atos, as nossas posturas, as nossas falas, é que revelam quem de fato nos governa. Muitas vozes desejam nos governar, mas como seguidores de Jesus, damos a Ele o lugar de honra em nossos corações. Quando Jesus é o Senhor, de fato, desenvolvemos uma ética pessoal e social de acordo com o estilo de vida exemplificado por Jesus e sintetizado nos seus ensinos. Por exemplo, quando se olha para a vida do ponto de vista do senhorio de Cristo, brotam ações de graça, ao invés de reclamação, murmuração. A ansiedade diminui. Reclamação e murmuração, aliás, como disse uma irmã querida, é o contrário de adoração. É a antítese de reconhecer o senhorio de Jesus. Veja bem, porque tem esperança e confiança em Cristo, temos um comportamento diferenciado. A presença de Cristo no coração é que resulta em um novo comportamento, e não o contrário. Não é a justiça própria ou a busca de um determinado comportamento de maneira exterior que coloca Cristo a esperança no nosso coração. Pedro cita como modelo, inspiração, referência e paradigma o próprio Cristo. Assim como Cristo suportou o sofrimento, sofrimentos injustos, para sermos abençoados, também seremos abençoados se suportarmos situações adversas com fé e esperança na perspectiva da missão, do serviço, do amor, do testemunho de Cristo ao mundo. Quero concluir com uma equação. Perceber as bênçãos que Deus concede, mais a confiança, a fé no senhorio de Jesus resulta em esperança viva desenvolvida pelo Espírito no nosso coração. O contrário da esperança é o medo. Mas Pedro diz claramente, não temam, não fiquem alarmados. Portanto, cabe a nós não deixar a esperança morrer, não deixar a esperança acabar. Seria uma tragédia deixar a esperança murchar no coração. A esperança viva não está fundada na política, nem no cenário econômico, ou noutros elementos da conjuntura ou das circunstâncias, mas se fundamenta nas promessas de Deus, confirmadas pela ressurreição de Jesus. Não podemos ficar hipnotizados pelos dados do presente, das circunstâncias. A história não está reduzida ao aqui e agora, e não termina assim. Assim, não devemos perder de foco o que nos traz esperança, pois a esperança equaliza, reequilibra a nossa postura no presente e balanceia o nosso comportamento e estilo de vida. Confiar nas promessas divinas, bem compreendidas, segundo o sentido dos movimentos de Deus, da ação de Deus, não é um fideísmo tolo, não é crendice, mas ajuda a lançar fora todo medo e ter a perspectiva certa agora e cooperar na transformação do contexto no qual estamos inseridos por uma postura bonita e íntegra.
As perspectivas do futuro são o maior poder para motivar uma pessoa para enfrentar os desafios do presente. A esperança viva é como uma pulsão dentro da alma para recriar a história e transformar situações ruins em bênçãos. Que você perceba hoje as bênçãos que o Senhor já lhe concede. Que esse novo olhar para a obra redentora de Deus, junto com toda a graça que Deus concede por meio de Jesus, traga uma nova esperança para o seu coração e te ajude a enfrentar a semana e os desafios que você tem pela frente.